Olá, é um prazer a gente estar juntos mais uma vez aqui no nosso programa Café e Fé. Você sabe que o nosso objetivo é proclamar aqui as riquezas insondáveis do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus que se encarnou, que se fez carne, que morou conosco, esteve conosco, Emmanuel, e que, mediante a sua graça, Ele pode viver em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com, programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com você. Você pode ser um aliado nosso, você pode ser um parceiro no campo da oração, da intercessão. Nós precisamos desta cooperação na oração. Você pode também contribuir. Nós temos custos, nós não vamos pedir, nem exigir, nem cobrar, mas você pode ser um parceiro e também compartilhar o programa para outras pessoas conhecerem o Evangelho de Cristo. Nós vamos para um pequeno intervalo, um devocional, e já nós estamos voltando. Olá, graça e paz. Nós estamos aqui com o terceiro devocional sobre oração. E, como nós exemplificamos das últimas vezes, nós temos na palma da mão aquilo que nós podemos lembrar sobre o momento de comunhão com o Senhor. Nós temos a adoração, ações de graças e agora a intercessão. Então nós já vimos que quando conversamos com o nosso Deus, é primordial reconhecer seus atributos e expressar nossa gratidão por seu amor e bênçãos. No entanto, não podemos parar por aqui. As Escrituras também nos ensinam a interceder por outras pessoas. O dedo médio representa intercessão. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus ensinou: por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17:9. O apóstolo Paulo instruiu a igreja de Éfeso, dizendo-lhe: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Efésios 6, 18-19. Ele mesmo fazia isso, o apóstolo Paulo, quando no capítulo 1, versículo 16, ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Interceder é pedir, rogar, suplicar em favor de alguém. Clamamos a Deus e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, ore por outras pessoas, para que Deus supra suas necessidades, para que Deus os santifique. Ore por sua própria família, pelos amigos, pela igreja, pela nação, pela salvação daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Diz isto Paulo em Efésios 6, 18 e 19. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e que você seja verdadeiramente um intercessor. Até a próxima, se Deus quiser. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Então, eu tenho falado aqui sobre a questão dos milagres ou os sinais de Jesus. Nós já vimos em 3 programas, 3 sinais que foram registrados no Evangelho de João. João é o último evangelho a ser escrito e ele toma como foco a Jesus Cristo como o Filho de Deus. Cada evangelista ele tem uma ênfase. Mateus foi escrito com o objetivo de evangelizar os judeus. O seu foco é Jesus como rei. Marcos tinha como ênfase evangelizar os romanos. Ele mostra Jesus como o servo. Lucas já tinha um outro enfoque. Ele olhava para Jesus como filho do homem e tinha como objetivo a pregação para os gregos. E João é um evangelho universal. Ele já no final do primeiro século, do século do desenvolvimento da igreja, e ele focaliza Jesus como o Filho de Deus. E estes sinais que foram registrados por João, ele escolheu 8 sinais. 7 estão antes da cruz e da ressurreição, e que ele designa como sendo escritos para que os seus discípulos crescem no Senhor Jesus como o Messias. São sinais messiânicos. E para que, crendo, pudessem ter vida através dele, do Senhor Jesus. E nós vimos o primeiro sinal, um sinal messiânico, foi a transformação da água em vinho, que está focalizado na palavra. Jesus falou e o milagre aconteceu. É o milagre da palavra. Maria viu que estava tendo uma carência naquele casamento, faltava vinho. Ela leva o assunto para Jesus e Jesus transforma água em vinho através da obediência dos servos. Os servos apanharam a água do poço, puseram nas talhas dos potes, haviam 6 talhas, e eles obedeceram e encher até a tampa, e depois tirar a água e levar ao mestre de cerimônia. E nesse percurso entre tirar a água do pote e chegar ao mestre de cerimônia, a água foi transformada em vinho. Tudo foi por meio da palavra. O segundo sinal
foi a cura de um régulo, filho de um régulo. O menino estava doente, ele vai da cidade de Cafarnaum até Caná, onde Jesus estava, e pede Jesus para ir curar o filho dele. Ele era uma autoridade, ele era um homem de prestígio, ele era um homem da casa de Herodes, e ele pede para Jesus curar o filho dele. E Jesus disse, se você não vir sinais e prodígios, você não vai crer. E o homem creu, porque Jesus disse assim, vai, teu filho vive. E aqui nós temos a fé na palavra de Deus. Nós abordamos isto que fé só existe quando existe palavra de Deus. A palavra gera fé na pessoa, assim como o sol produz luz para que nós vejamos o sol e vejamos a realidade. A palavra de Deus produz em nós fé para crermos em Deus. O terceiro sinal foi a cura de um paralítico que encontrava-se há 38 anos, esperando lá num dos 5 alpendres no tanque de Betesda. Ele esperava chegar primeiro do que os outros enfermos que encontravam ali, suplicando a cura para as suas enfermidades. E ele não chegava primeiro do que ninguém. Ele era um paralítico, realmente, o cego, o manco, o leproso, chegava primeiro, aquele primeiro que chegasse era curado. E Jesus o viu e foi até ele e pergunta, queres ser curado? E o homem deu uma desculpa que ninguém cuidava desse assunto, ninguém o ajudava. E o Senhor Jesus então disse, fica de pé, toma o seu leito e anda. Antes ele pergunta, você quer ser curado, né? Que é a coisa que muitas vezes a gente não quer ser curado, porque quer ter aquela doença que ela vai ser uma espécie de álibi para o nosso fracasso. Nós vimos esses 3 sinais que representam a palavra de Deus no primeiro, a fé no segundo e a graça. Porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece coisa alguma. Estes 3 sinais, eles são básicos. Sem a palavra de Deus, nós não temos fé. E sem a graça, nós não podemos ter a realização da própria fé que Deus nos dá. Agora, hoje nós vamos falar um pouco sobre um quarto sinal, um quarto milagre, que é quando Jesus satisfaz a fome das pessoas. Então nós temos em João, Evangelho de João, capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. Diz-nos o texto seguinte, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Você sabe que muita gente segue Jesus por interesse, por causa dos milagres, por causa das bênçãos que recebe. Então, era uma grande multidão e Jesus fez muitos sinais. Então, Jesus subiu ao monte e assentando-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
E respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um um pedacinho, um pedaço. Um dos discípulos, que foi André, ele chamou a Simão Pedro, que ele era irmão de Simão Pedro, ele informou a Jesus que estava ali um rapaz, um jovem, um adolescente, que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas disse ele: que é isto para tanta gente? E Jesus disse: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Era um lugar que tinha uma grama muito... E mandou assentar todo aquele povo, e só de homens havia quase 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Nós vamos dar uma paradinha aqui e já voltamos para comentar este sinal. Então, nós tínhamos lido aqui o texto bíblico que mostra a multiplicação dos pães. Este fato ele é narrado pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus aqui, ele estava... assim, depois destas coisas, que coisas foram estas? Quando ele curou o paralítico e depois ele foi explicar a sua missão, e houve uma turbulência ali com os judeus, e Jesus se separou junto ao mar da Galileia e uma multidão grande o seguia, e Jesus então viu que aquelas pessoas estavam com fome, porque por muito tempo eles tinham deixado as suas casas e vinham seguindo a Jesus. E Jesus, vendo aquela grande multidão, fez uma provocação: onde é que nós vamos comprar pão para toda essa gente? E Filipe achou isto uma coisa impossível, porque precisavam mais de 200 denários, ou cerca de 200 dias de trabalho de um homem naquela época, para comprar uma quantidade de pães e que não iria satisfazer, só ia dar um pedacinho para cada um. Aí nisso o André vê que havia um jovem ali que ele olhou que ele tinha uma quantidade ali de pães, 5 pães e 2 peixes,
como para sua alimentação, e esse moço entrega para Jesus, e Jesus então multiplica para aquelas pessoas de tal modo que sobraram 12 cestos cheios. Este sinal, ele aponta para uma realidade. Todos nós somos pessoas carentes ou famintas de significado. E nós temos aqui os pães que tipologicamente representa o próprio Jesus, que ele diz que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Foi meu Pai quem deu isto. E Jesus é o pão que satisfaz a nossa fome de significado. Todos nós somos carentes e temos fome. Fome de realidade, de significado real. Porque quem sou eu? Do ponto de vista terreno, eu sou apenas um ser mortal, que vai ter um fim. Mas tem algo mais do que a sepultura. Tem uma realidade espiritual que eu preciso levar em conta. Se eu não perceber isto, eu vou viver uma vida muito medíocre. Mas mesmo assim, nós temos fome. E Jesus está aqui nessa tipologia do pão físico, falando do pão que satisfaz o ser humano e satisfaz a todos. Como este milagre, ele fez 2 vezes a multiplicação dos pães para multidões. Essa é a primeira, e ele faz isso do lado judaico. E sobraram 12 cestos. As tribos de Israel eram 12 tribos, ainda que naquele tempo só existisse 2, as outras estavam dispersas. Ele está mostrando aqui, nesta sobra, que ele é o Deus de todo Israel, que satisfaz todas as pessoas que vierem a ele com o pão celestial. Eu gosto de pensar no pão nosso de cada dia, lá da oração do Pai Nosso, como não o pão da padaria. Não é o pão que a gente compra de cada dia, não é esse pão físico, é o pão do maná no deserto, que tipologicamente representa Jesus Cristo, que satisfaz a nossa fome de significado. Então, Jesus estava aqui dizendo que aquele que recebe a palavra de Deus, aquele que crê, portanto, na palavra, e pela graça é governado, porque são os 3 sinais anteriores, ele vai ter uma satisfação plena da suficiência de Cristo na sua vida. Ele vai ter valor espiritual suficiente para preencher a sua fome. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Todos nós temos uma fome existencial de significado. Muitas vezes nós buscamos o sentido para a nossa vida no conhecimento e gastamos muito tempo em estudar, em escola, em fazer cursos e mais cursos, e nos tornamos, fazemos mestrado, fazemos doutorado, fazemos o agrégé, que é o máximo do conhecimento universitário. Porém, mesmo com todo esse conhecimento, tem um vácuo, tem um vazio existencial, um vazio do próprio Deus, um vazio dentro de nós. Blaise Pascal, aquele filósofo francês e matemático, ele disse, depois da sua conversão,
Ele disse: nós temos um buraco, um vazio de Deus dentro de nós que não será preenchido com outra coisa, a não ser com Deus mesmo. Não adianta você colocar conhecimento em si, porque o conhecimento vai inchar, como diz o apóstolo Paulo. O conhecimento, ele entumece, ele incha, mas o amor edifica. Então, este é o segredo do que o Senhor estava dando neste milagre, que é a suficiência de Cristo. Outros tentam buscar significado na sua vida no dinheiro. Adquire muito dinheiro, ganha muito. O dinheiro em si não tem problema. O problema é que ele teomaniza o sujeito que adquire. Ele acha que é onipotente, mas nada disso satisfaz. Já conversei com muitos ricos que talvez pudesse dizer assim: eu daria meu dinheiro para ter um tanto de significado verdadeiro, de paz, de sentido na vida. E outros vão na realização, no trabalho. Tudo isto não é mal em si, mas não vai satisfazer. Quando Jesus fez este milagre da multiplicação dos pães, não era simplesmente para matar a fome física, é para dar o valor e o significado da fome e da sede existencial que nós temos. O salmista diz que nós temos sede de Deus. E esta sede não se mata com a água nem com o café. Nós só podemos matar essa sede com o rio de água viva que é Jesus Cristo. Ele disse que quem crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. E essa é uma referência à ação do Espírito Santo no nosso ser. Então eu gostaria que você levasse em conta que não é conhecimento, não é riqueza, não é trabalho, não é religião, não é nada que nós façamos. É Cristo, o pão partido por nós lá na cruz, que deu a sua vida por nós, mas que também nos levou naquela cruz a morrer juntamente com Ele, e através da sua ressurreição, Ele veio viver em nós e ser em nós uma realidade que satisfaz o nosso ser, a nossa vida, o significado existencial. Então a nossa proposta aqui é que você olhe para Jesus, que é a única fonte de satisfação que nós podemos ter neste mundo e na eternidade. Eu espero encontrar você outra vez aqui no nosso programa, no Café e Fé, na nossa TV Tarobá, e eu quero abraçar você de coração para coração. Até outra vez.